Sim, concurseiro, dando continuidade à nossa quarentena VUNESP, vou corrigir agora mais 10 questões de nível superior de português. Lembrando que ainda este mês será disponibilizado os e-books de português e de matemática com questões de nível fundamental, médio e superior. Conforme o texto, então aqui nós temos um texto. Faça a leitura do texto, verifique de onde ele foi retirado, a fonte do texto. Conforme o texto, os sons da máquina de escrever de seu pai trabalhando à noite produziam no narrador uma sensação. Qual era a sensação que o narrador tinha? Nada me deixava mais tranquilo do que os sons da máquina de escrever vindos do quarto ao lado. Era meu pai, escritor, que trabalhava depois que todos haviam ido dormir. O batuque no teclado, o ronco grave do rolo girando com o papel e a sineta do carro tilintando ao ser devolvido à posição inicial. Plim! Quem conhece aí, já utilizou máquina de escrever ou viu há algum tempo, consegue ali já imaginar a cena. Me garantiu a presença de um adulto ali ao lado. Olha o que ele diz aqui. Então vamos ver lá. Então os sons da máquina de escrever de seu pai trabalhando à noite produziam no narrador uma sensação de incômodo? Não. Me deixava mais tranquilo, nada me deixava mais tranquilo do que os sons. Então não era incômodo. Preocupação? Também não. Aí você já identifica o que aqui, ó? Tranquilidade aqui, tranquilo. Será a resposta correta? Cuidado, ainda mais que são questões de nível superior, então a banca pode ter, o examinador aqui pode ter sido mais capcioso. Então fique atento, vamos ver? De tranquilidade, pela presença do pai, mas de desconforto, olha a palavra aqui, ó, com um barulho caótico. Caótico nos remete a quê? Ao caos, vamos ver lá? Se não ao alcance das mãos, ao menos dos ouvidos. O ritmo caótico, mas contínuo. Olha aqui o ritmo caótico, como chuva no telhado, contínuo, né? O ritmo caótico era ainda melhor do que a música de ninar, ou seja, então não era caos, olha lá. Então ela era aquele ritmo ali, não era aquela situação que era caótica. Então quando fala aqui de tranquilidade, mas de desconforto, não. Então, em momento nenhum está pregando de ser desconforto. Era de tranquilidade, sim, mas desconforto, não. De segurança, já que o barulho contínuo da máquina representava a certeza da presença de um adulto. Sim, ele se sentia seguro, não é isso? Olha o que fala aqui, ó. Era ainda melhor do que a música, vamos ver aqui, ó. Era meu pai escritor, o batuque no teclado, ronco, devolvido à posição final. Me garantiam a presença de um adulto ali ao lado, se não ao alcance das mãos, ao menos dos ouvidos. Então vai ser o que? Já que o barulho da máquina representava a certeza da presença, que não fosse ao lado, mas estava próximo. Então a alternativa D é a correta. Confusa? Nada, era tranquilo, não era isso? Então não era confuso, pois os sons agradáveis, estando acordado, pareciam-lhe caóticos. Então veio esta palavra aqui, ó, mas cuidado com ela. Parece caos, mas não é. Quando era despertado por eles. Então era de segurança. Ainda sobre o mesmo texto, leia com atenção as seguintes passagens do texto. Então, se depararam com passagens, trechos, frases, se preciso for, volte ao texto, leia depois de onde parou, leia antes. Então, vamos ver o que pede. As expressões em destaque exprimem, respectivamente, ideia. Então, essas expressões aqui, elas exprimem ideia de quê? Nada me deixa mais tranquilo do que os sons da máquina. Então, João era mais tranquilo do que José. Então, isso aqui eu estou fazendo o quê? Estou comparando. Isso aqui é o quê? Uma comparação. Não é isso? Então, já vamos ver onde tem comparação aqui. Ó. Aqui. Então, aqui. Alternativa C é a correta. Então, por uma. Ah, não sei
Por exemplo, se aqui era mais difícil, vá por aquela que é mais fácil. Olha aqui. Me garantiam a presença de um adulto ali ao lado, se não ao alcance das mãos, ao menos dos ouvidos. Olha a VUNESP sendo VUNESP, né? Olha ela trazendo a ideia de concessão aqui, ó. São as concessivas, ela cobra muito, principalmente embora. Então aqui já é bem mais difícil você perceber que aqui está expressa uma ideia concessiva. A ideia concessiva, ela expressa, a VUNESP prega muito isso, esse sentido de ressalva. Tinha algo, conseguiu fazer mesmo tendo uma ressalva. Me garantiu a presença de um adulto ali ao lado, se não ao alcance das mãos, ao menos dos ouvidos, já que não chegava ao alcance das mãos, chegava dos ouvidos. Então aqui está expressa uma ideia de ressalva. Mas precisou de fazer? Não. Só pela comparação já deu para chegar à resposta correta. Era ainda melhor do que a música de Niná. Isso aqui está indicando o quê? Intensidade. Poderia ser substituído por mais. É lógico que não existe nesse sentido que é mais, melhor. Eu poderia falar assim, ó, era ainda mais feliz. Ou então eu falava, era mais feliz, era ainda melhor. Então aqui ó, esse ainda está expressando uma intensidade. Tem uma maneira aqui mais prática, também retira ele. Era melhor e era ainda melhor. Olha a intensidade que o ainda prega. Por isso, então, a alternativa C é a correta. Ainda sobre o mesmo texto, a seguinte redação está em conformidade com a norma padrão de uso e de colocação de pronome. Colocação pronominal, o quê? Próclise, o pronome vem primeiro. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Então, tem um aulão específico aí de colocação pronominal, que é um tema muito recorrente e importante também. E quando se trata de colocação pronominal, também é importante que vocês estudem regências, que seja ela verbal ou nominal. Então, vamos ver onde vamos colocar o pronome, se está correto ou não. Para que se sentisse mais tranquilo, ficava, olha o pronome aqui. Então vamos ver, será que o correto seria para que se sentisse ou para que sentisses? Então o correto aqui é para que se sentisse. Mas aí por quê? Porque aqui nós temos uma oração subordinada adverbial. Então aqui, ó, com as orações subordinadas adverbiais, aí você tem que usar o quê? Próclise. É um caso de próclise, que é quando o quê? O pronome veio antes do verbo. Então, aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada adverbial. É muito comum a banca cobrar também quando. Então, aparecer oração subordinada adverbial funciona como atrativo. O pronome tem que vir para perto dela. E neste caso aqui, nós temos dessa locução conjuntiva, que é a final, que expressa a ideia de finalidade, aí ele veio para antes do verbo. A alternativa A é a correta. Olha o quando aqui que eu falei com vocês. Quando é o quê? Subordinada adverbial temporal. Então, se tem uma subordinada adverbial, deveria ser o pronome vir perto dela antes do verbo. Acreditava na infância que tudo traria-lhe tranquilidade? Não. Então, quando aparecem aqui essas palavras tudo, nada, ninguém, isso aqui é o quê? Um pronome indefinido. Então, com os pronomes indefinidos, aqui o pronome aqui, ó, ele tem que vir perto dele antes do verbo. Então, descarto por isso. Os barulhos do teclado, do rolo e da sineta. Escutava-lhes. Mas aqui, eu escuto o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, como complemento aqui, vai ser o quê? Os. Então, não posso lhes. Então, uma maneira boa também verifica. É verbo transitivo direto, você vai usar o, a, os ou as. E outros pronomes pessoais oblíquos, átomos também. Aí fica mais fácil você memorizar. Verbo transitivo indireto, você faz a pergunta de que, de quem, em que, em quem. Aí, e outros, né? Aí você vai usar o quê? O lhe. Como aqui é um verbo transitivo direto, escutável é um VTD, você não pode usar lhe.
Ninguém, aqui, ó, ninguém aqui é o quê? Um pronome indefinido. Então, aqui, se é pronome indefinido, tem que vir antes do verbo, ok? E perto dele. Então, aqui seria um caso de próclise e não de ênclise. Então, a alternativa A é a correta. 24. Assinale a alternativa que já é um novo texto. Acabo de levantar-me, logo serão 5 horas da manhã. Aí você vê a fonte, leia e compreenda o texto. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, sinônimos adequados ao contexto. Aqui já ajudou bastante. Então, falou em sinônimo, verifique o contexto também. É muito importante você verificar. Pega esta palavra quando fala lá, entre sonhos, por exemplo. De meus entre sonhos. Esses entre sonhos que aos 86 anos. Aí você vai ver. Esses devaneios, será que daria certo? Essas imaginações, fantasias, conjecturas, sonhos. Aí você vai ver qual que dá certo lá. Então, verifique o contexto e substitua. Entre sonhos que aos 86 anos. O que eu posso falar que são entre sonhos? Está com dúvida? Deixa. Os livros que li, as teorias que frequentei. Eu frequento teoria, ou seja, por onde passei, por onde estudei. Então, as teorias que estudei, que cursei. Aí já facilitou mais, não é isso? Olha aqui, estudei, eu deixo. Que visitei, não, eu estudei mesmo. Já descarto. Que refutei, que reneguei. Que aceitei, poderia. Que consultei também, sim. Aí vamos ver aqui, ó. Leiam o que os apaixone. Apenas isso os ajudará a suportar. Ele suportou a dor. Ele confrontou, ele aguentou, já descartamos, ele carregou. Também podemos descartar aqui, ele carregou, ajudará a carregar a existência? Não, a enfrentar, ajudará a enfrentar a existência, a suportar. Neste contexto aqui também, nós podemos descartar. Então, quando fala suportar, aqui é o quê? Tolerar. Aí é aquilo que falo, vá por aquilo que você acha que é mais fácil. Ajudará a suportar, a tolerar. Então, você pegou aqui, ó, tolerar e suportar são palavras sinônimas. Aí já descartamos aqui as outras alternativas. Então, quando fala lá de entre sonhos, é o quê? Devaneios mesmo, não é isso? Imaginações, divagações. Aí, quando você se encontrou uma que você não conhece, aí você vai por aquelas mais fáceis. Suportar é o mesmo que tolerar. Aí você já achou a resposta correta. Na passagem nunca, depois veio sempre, talvez. Aqui tem algum significado. Os termos destacados introduzem no contexto, respectivamente, as ideias. Então, quando fala nunca, sempre, talvez, aí você já sabe, está falando de quê? De advérbios. Não é isso? Então, de advérbios. Agora, nunca é um advérbio de quê? Então, aqui, ó, quando fala lá, nunca... eu não lembro, estou com dúvida. Com lembranças da infância. Nunca tive boa memória. Então, esse nunca aqui ele está relacionado a momento nenhum. Ou seja, está dando ideia de tempo. Sempre sofri essa desvantagem. Sempre tive, todo momento, em toda a minha vida, também está relacionada aqui. Há tempo. Mas eu não me lembro. Vamos ver lá. Sofri, mas talvez seja. E talvez você já sabe, você vai se lembrar. Talvez eu vá à festa. Talvez é uma questão de dúvida. Mas talvez seja um modo. Mas pode ser que seja. Se eu falo pode, ele expressa o quê? Pode ser que eu vá. É uma dúvida. Aí tem dúvida. Aqui não tem, não tem, não tem. E aqui tem dúvida. Então, aqui é você compreender como funciona esta banca. Então, aí você já chegou à alternativa correta. Pode ser que tempo aqui estava mais difícil de compreender, mas a dúvida facilitou muito. Aí você já vai descartar as outras alternativas. Tem mais de uma, comece por aquela que é mais fácil para você.
Sinale alternativo em que os termos destacados correspondem de maneira correta e na ordem é um pronome demonstrativo e um pronome apassivador. Então, quando fala pronome demonstrativo, é o quê? São aqueles pronomes que situam as pessoas ou as coisas referidas no tempo e no espaço. Então, o pronome demonstrativo é o quê? Naquele ano, aquele homem, esta mesa, este computador. Então, tudo isso aqui são os pronomes demonstrativos. Ok? Então, quando fala pronome demonstrativo, são aqueles que situam as pessoas ou coisas referidas no tempo e no espaço. Pronome apassivador é o se. Quando é que ele vai ser pronome apassivador? Quando você tiver um verbo transitivo direto. Então, pronome apassivador se. Você vai ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui, ó. Aí, porque pode ser também um índice de indeterminação do sujeito. Então, fique muito atento a isso. Como saber se é um pronome apassivador ou se é um índice de determinação do sujeito? Para ser pronome apassivador, vai ser o verbo mais o se, e esse verbo vai ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Tem um exemplo clássico aqui, ó. Vende-se casa. Eu vendo o que? Se eu falei o que, é verbo transitivo direto. Então, aqui ele é o que? Um pronome apassivador. Precisa-se de servidores públicos. Você será um deste em breve, hein? Precisa-se de servidores. Eu preciso de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, é um índice de indeterminação do sujeito. Então, pronome apassivador, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Então, vamos ver lá agora quais são as alternativas. Aqui, ó, a primeira. Soa como obviedade, mas não existe norma válida em todo o país. Esse todo aqui, ó, que volta e meia está presente nas provas desta banca, ele é o quê? Um pronome indefinido. E lá pede o quê? Pronome demonstrativo. O programa ainda se mostra. Então, aqui quando fala se mostra, é o verbo mostrar-se. Isso aqui é o quê? Um verbo pronominal, que ele vem com o se aqui. E esse se indica o quê? Ele vai ser o quê? Um pronome reflexivo. Porque se mostra, mostra para alguém e é mostrado da mesma forma. Ele indica o quê? Reflexão. Então, tá bom? Então, aqui nós temos aqui o pronome indefinido e um pronome reflexivo. Vamos ver agora a alternativa B. Que definirá o padrão nacional para o que crianças e jovens devem aprender. E esse o aqui, interrogação, não é isso? Então, que definirá o padrão nacional para o que? Esse o aqui está no significado de quê? Aquele. Então, pode ser o a também pode ser um pronome demonstrativo. Então, não é só esse, aquele, isso, aqueles que a gente conhece, não. Esse o, quando significar aquele, ele também, olha aqui, que definirá o padrão nacional para aquele que crianças e jovens devem aprender. Então, aqui nós temos um pronome demonstrativo. Olha que interessante, hein? Hoje já aprenderam, aqueles que ainda não sabiam aqui, esse o também pode ser um pronome demonstrativo. Não muito diferente do que se viu. Então, aí você pega, eu vi o quê? Verbo transitivo direto. Opa, verbo transitivo direto, como eu disse aqui no exemplo de vende-se casa, vai ser o quê? Partícula passivadora, o pronome é passivador. Sendo assim, a alternativa B é a correta. Vamos ver o restante aqui? E competências e habilidades que os alunos, a esse que aqui é o quê? Um pronome relativo, ele se refere ao termo dito anterior aqui. Então, já posso descartar. E o que se deve esperar. Então, aqui nós temos aqui partícula passivadora, deve-se esperar. Mas aqui o primeiro já eliminou. Qualquer modelo, quando fala qualquer modelo aqui, vai ser o quê? Qualquer é o mesmo pronome indefinido. Então, já posso descartar.
Nesse aspecto aí, você já iria direto marcar esta, será? Nesse aspecto, aqui, ó, é a fusão de em mais esse. Então, aqui a junção da preposição em mais esse deu nesse. Esse é um pronome demonstrativo, então está correto. E agora? Trata-se da... Aí eu pergunto, trata-se de quê? Se eu fiz a pergunta com de quê, eu tenho um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto é pronome apassivador? Não. Verbo transitivo direto é índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Por isso, não pode ser a alternativa E. E a alternativa B é a correta. No verso, aqui eu deixei de propósito, dá para resolver a questão sem voltar lá, sem voltar ao texto. Ver a fábrica que ela mesma se fabrica. O termo destacado é um adjetivo. Então, aqui ele afirmou. Esse mesmo aqui é um adjetivo, né, que vai caracterizar um substantivo, concordando com a palavra que acompanha. Essa mesma concordância ocorre com o termo destacado em onde aqui que também vai exercer a função de um adjetivo. Então, aqui, ó, mesma pode ser substituída por própria? Pode. Então, quando exerce a função de adjetivo, pode ser substituído por próprio. Ver a fábrica que ela própria, a mulher mesma, fabrica os tecidos. A própria mulher, a mulher própria. Então, onde vai poder ser substituído por própria? Vamos ver lá? A escola foi dirigida pelo mesmo diretor durante anos. A escola foi dirigida pelo próprio diretor. Então, aqui também está exercendo a função de adjetivo. Sendo assim, a alternativa A é a correta. E agora a B. Mesmo estando fora de sua cidade, mantinha contato com seus amigos. Isso aqui, inclusive, estando fora de sua cidade, está expressando a ideia de inclusão. Aí pode já descartar. O pai abriu uma poupança. A mãe fez o mesmo. E agora, a mãe fez o próprio? Não, a mãe fez o mesmo. Isso aqui é um pronome demonstrativo. Olha o pronome, ainda há pouco vimos o. E esse mesmo também pode ser um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo aqui que vai se referir a algo que já foi dito anteriormente. O pai abriu uma poupança, a mãe abriu uma poupança. Então, esse mesmo aqui veio para substituir o termo usado anteriormente. Trata-se de uma escola longínqua, um lugar ermo mesmo. E nesse caso aqui, um lugar ermo realmente. Realmente é um advérbio. Aí não poderia usar próprio aqui no lugar. E a última, ela resolveu que irá viajar no feriado, mesmo que caia uma chuva daquelas. Ponto final aqui. Então, esse mesmo que aqui, ele poderia ser substituído por próprio que? Não. Esse mesmo que aqui expressa uma ideia de concessão, concessiva. Olha a VUNESP aí de novo, ela adora estas orações aqui que expressam a ideia de concessão. Então, se tiver questão sobre o mesmo, tenta substituir por próprio, vê se no enunciado pode ser próprio, se pode ser realmente que é o mais cobrado por esta banca. Então, a alternativa A é a correta. De acordo com a norma padrão, a expressão destacada no trecho do texto, não precisa, dá para resolver sem ele, está corretamente substituída pela expressão entre parênteses na alternativa. Então, isso aqui está cobrando o quê? Colocação pronominal. Então, nós temos que saber o que? É o caso de próclise, mesóclise e ênclise. Tem colocação pronominal quando tem o, lhe, aqui, ó. Aí, primeira coisa, verifica. Se for verbo transitivo direto, eu vou usar o, a, os, as, e pode ser nas, nos também. Tem alguns casos aqui que a gente vai ver. Verbo transitivo indireto, eu vou usar o que? Lhe, e se for no plural, lhes. Primeira coisa, faça isso então. Vender coisas, eu vendo. Verbo transitivo. Eu não sei se esse verbo é transitivo direto ou indireto. Tem uma preposição aqui? Se não tem preposição, é verbo transitivo direto.
Com verbo transitivo direto eu posso usar ler? Não, então já descarto aqui a alternativa A. Pago pelos meus vícios. Olha aqui, eu pago, quem paga, paga por alguma coisa. Olha a preposição aqui. Se tem preposição, verbo transitivo indireto, e aqui usou os. Quando é verbo transitivo direto, eu uso o quê? Lhes, não é isso? Porque eles, como está no plural, eu uso lhes. Então, aqui já descartei duas. Que conquista a economia? Eu conquisto o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu uso a mesmo. Deixamos por enquanto. Tem deixado o quê? As também. Fotografo as capas. Eu fotografo verbo o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não posso usar ali. Então, aqui só restaram duas alternativas. Vamos ver agora qual que vai ser a correta. É uma reflexão sobre a economia de assinaturas, que conquista verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, a economia é quem? Ela. Eu não posso falar conquista ela. Quando for ela aqui como complemento, eu vou usar os pronomes pessoais oblíquos átonos, que nesse caso aqui eu uso a. Então, o A está correto. Agora, por que é a conquista? Porque aqui nós temos o pronome relativo. Quando tem pronome relativo, o pronome oblíquo tem que vir perto dele antes do verbo, que é a conquista. Alternativa C é a correta. A D está errada. Por que está errado? Aqui nós temos um caso de ênclise, que é quando o pronome vem depois do verbo na alternativa. Só que aqui nós temos o quê? Esta locução verbal. Nós temos um verbo auxiliar, que é o tem, mais o verbo principal no particípio, que é quando termina em ado, e pode ser também quando termina em edo ou ido, dividido, não é isso? Então, aqui nós temos um verbo no particípio. Então, aqui, quando nós temos um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio, nós podemos usar os casos de próclise ou mesóclise, ou seja, o pronome pode vir aqui antes do auxiliar ou antes do verbo principal, ok? Então, observe isso aqui, verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Então, essa locução verbal aqui, nós podemos ter caso de próclise e as tem deixado ou tem nas deixado, que é o som nasal aqui, tem nas deixado. E aí você vai lembrar, verbo principal mais verbo no particípio, eu não posso usar ênclise, ou seja, ele só não pode vir aqui depois do verbo auxiliar. Tirando isso aqui, pode vir antes ou no meio também. Então, por isso, a alternativa D está errada. Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. As conjunções destacadas funcionam para relacionar a oração principal à oração, vamos ver. Este que aqui, essas duas orações, elas são o quê? É isso que está perguntando aqui nesta questão. Então, vamos ver lá? Achei. Então, aqui nós temos o que aqui? Nesse caso, uma conjunção integrante. O que é uma conjunção integrante? É uma oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva, ela é introduzida por uma conjunção integrante. Eu achei o quê? Então, verbo transitivo direto, não é isso? Então, se ela é uma oração, se aqui nós temos um verbo transitivo direto, ela vai ser o quê? Uma oração substantiva objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Lembrando, as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por uma conjunção integrante, que é o que aqui. Então, nós já sabemos. Ficou fácil porque eu achei o que? Que os olhos, então isso aqui é o que? Um objeto direto. Por isso, ela é objetiva direta. Então, nós já sabemos que é substantiva. Já descarto aqui. E agora, consecutivo ou comparativo? Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Então, eu comparei aqui o quê? Os olhos com o resto do corpo. Eu estou comparando. Como eu disse anteriormente, verifique o que é mais fácil.
Este que está comparando, então não tem nada de consecutivo aqui não. Então aqui a alternativa C, comparativo. Oração adverbial comparativa. Ah, mas que dificuldade, substantivo é complexa, sim. Mas só pela comparativa você já resolvia e não tem comparativa, não tem comparativo. Comece pelo mais fácil. Prova de concurso é isso mesmo. Você tem que ser atento e esperto. Sinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão de concordância verbal, concordância do verbo com o sujeito, e concordância nominal, que é a concordância entre os nomes. Não é isso? Quando fala nome, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo. O autor. Uma dica: pega o verbo que você faça a pergunta com o verbo. O autor tem registrado. Quem tem? O autor. Singular, singular. Até aqui está correto. O que está registrado? Ele tem o que registrada? Faça a pergunta. Que podemos retirar? Capas de livros. Ele tem registrado em seu celular capas de livros. Aí eu falo capas de livros registrada ou capas de livros registradas? Então aqui registradas. Olha aqui a ordem. Faça a pergunta. O que é registrado? Capas de livros. Se está no plural, também deve estar no plural. Que lhe interessam. E aí, nesse caso, será que lhe interessa? Interessa a quem? Vamos ver? O autor tem registrado em seu celular capas de livros, as capas de livros que interessam ao autor. Então, aqui plural, plural, está certo. Os quais prefere ler capas de livros que lhes interessam. Os quais? Os livros que prefere. Quem prefere ler? Aí você vai lá no começo, olha a distância. Os quais preferem ler em formato de e-book. Então, aqui o registradas aqui, nós podemos descartar que está errado. Encontrou um erro, já vá para a questão seguinte, tá bom? O livro de Chen Tzu, além dos dados numéricos, aqui, ó, o livro, posso retirar, expõe. O que expõe? O livro. Então, aqui não pode ser plural, não. O livro expõe reflexões a respeito do comportamento das novas gerações. Então, pegue o verbo e faça a pergunta. O que expõe as reflexões? O livro. Então, se está no singular, o verbo precisa estar no singular. As empresas que hoje, em lugar de coisas, vendem. Quem vende? As empresas vendem serviços. Moldaram-se à economia digital. Então, pegue o verbo e faça a pergunta. Aqui, esses termos aqui que vêm aqui, ó, no meio, justamente para manter uma distância aqui do verbo com o sujeito. Presenteado em sua maioria. O que foi presenteado? Vamos ver? Presenteado em sua maioria são os livros. Então, aqui, ó, o que são presenteados? Os livros. Plural, então aqui tem que estar no plural. Presenteados em sua maioria são os livros que hoje fazem parte da biblioteca do escritor. Olha a diferença aqui, então fique atento, faça a pergunta. O que é presenteado? Os livros presenteados. Alternativa A está correta. Não faz tantos anos. O que faz tantos anos? Então deveria estar no plural? Não. O verbo fazer indicando tempo passado não faz tantos anos, então é passado. Verbo fazer indicando tempo passado, ele é impessoal, ele não tem sujeito, ele não vai para o plural, vai ser sempre usado na terceira pessoa do singular. Não faz tantos mesmo, porque verbo fazer indicando tempo passado. Que redes de lojas, como, aí você pode pular os nomes, ó, redes de lojas eram referência, elas eram referência, aqui está correto. Então, redes de lojas eram, por isso a alternativa E está correta.